Começa com o Garfield olhando uma gaiola. O Ronígio pergunta por que ele o chamou e fica surpreso. Corta pro Ribic dizendo que os dados são campos de petróleo. Ele diz que o Garfield, além de presidente da Copa e técnico do Brasil, também é o dono de uma grande empresa de petróleo. O petróleo dá energia para quase tudo, desde aviões a carros e por controlar as fontes de petróleo. O Garfield tem grande influência no mundo todo, porém o petróleo dele está a ponto de acabar. Os dados dos gráficos mostram que o petróleo dele vem acabando muito rápido. O Ribic fala que é só questão de tempo e mostra que ele comprou uma corporação militar que faz armas e aumentou a produtividade em 5 vezes. Eles acham que ele quer começar uma guerra e o Ribic diz que sim, porque o combustível é necessário para a guerra. E se a guerra começasse agora, os outros países teriam que roubar, e assim o preço do petróleo iria disparar. E mesmo com o pouco petróleo que sobrou para o Garfield, ele lucraria bilhões. E se ele fornecer as armas também, vai ser como se ele fosse o dono do mundo. Ele abriu essa Copa para os países participantes brigarem e entrarem em guerras uns com os outros. As provas estão todas ali, todos ficam com raiva do Garfield, e o Endo diz que não vai deixar ele usar o futebol para isso. O Quatro Olhos fala que com essas provas, eles podem entregar ele para a polícia, e o Ribic diz que vai levar para a polícia. Ele sai para levar, e a Haruna fala que agora o Brasil vai poder jogar sem se preocupar com suas famílias. O Hijikata diz para eles ir dar a ótima notícia. Mostra eles treinando. Um deles fica para trás. O Ronígio lembra do programa RH do Garfield, e o Garfield diz que sabe que o Ronígio foi até o time do Japão pedir para eles perderem, e diz que vai fazer do Ronígio um rei. Os guardas seguram ele. Volta ao presente, ele não quer ativar o programa RH, porque os outros vão tentar seguir ele nisso. Ele perde o passe, todos estão cansados e ele pede desculpas. O Endo e o Hijikata chegam ali e ele diz que pegou provas do que o Garfield estava fazendo com eles. Eles ficam surpresos. O Ronígio pergunta por que ele fez isso e o Endo diz que foi porque ele ama o futebol e não poderia deixar o Garfield fugir disso. Impune, ele também queria enfrentar o Ronígio com o seu futebol de verdade. Um jogo onde o Ronígio pode jogar sem se preocupar com nada. O Hijikata diz que as provas estavam no computador e eles mandaram elas para a polícia. O Brasil fica feliz por poder conseguir jogar como eles querem. O Ronígio também. Ele agradece o Endo e o Hijikata. E o Endo diz que o jogo de amanhã vai ser o melhor de todos. Eles dizem sim. O Endo e o Hijikata voltam pro CT felizes por eles. E a Aki diz que o Ribic sofreu um acidente. Corta para eles no hospital. Eles perguntam o que aconteceu. E a Aki diz que os homens do Garfield seguiram ele quando ele estava indo na polícia entregar as provas dos crimes do Garfield. Eles começaram a seguir ele desde o CT. O Ribic percebeu e tentou despistar. Ele conseguiu, mas ficou com dor no coração. A Aki explica que ele já estava com isso há algum tempo. O Kido diz que ele se recusou a fazer a cirurgia para ver até o fim da Copa. Ela diz que o estado dele é crítico e que vão operar assim que ele acordar. A enfermeira diz que a polícia está ali e o técnico vai falar com eles. Ele entrega as provas para a polícia e os capangas vão embora. O Garfield descobre que os dados estão com a polícia. À noite no CT, todos da seleção estão tristes. No hospital, o Tobitaka soca a cadeira e diz que o Ribic não merece isso. Os médicos correm e entram no quarto do Ribic com pressa. Os dois ficam do lado de fora. O médico sai e diz que ele não corre riscos por enquanto. O Endo liga e avisa os demais que ficam felizes. O técnico diz para eles voltar pro CT e o Endo quer ficar no hospital até amanhã. O técnico diz para ele voltar pro CT porque amanhã é o jogo contra o Brasil. Ele fala que o Ribic iria querer o Endo descansado pro jogo porque a Copa é o sonho dele. O Endo fala que vai voltar. O Ribic acorda. Diz algo pro Tobitaka e diz que queria ver o jogo de amanhã. O Endo diz para ele não se preocupar com eles e que eles deram as provas para a polícia. O Garfield deve estar preso agora. O Ribic diz pro Endo que não importa o quanto dói para jogar, você não deve desistir. A deusa da vitória deve gostar de quem não desiste. Eles levam ele e corta pro Ronígio que está pensando nas palavras do Endo. Ele diz que não vai perder amanhã e chuta do outro lado do campo. No outro dia eles estão comendo. A Aki diz que os exames que fizeram no Ribic deram um bom resultado e eles vão operar ele como o planejado. Todos ficam preocupados e o Kido diz que ele vai vencer essa cirurgia. Não importa o quão difícil ela seja. Eles dizem que vão vencer o jogo de presente pro Ribic. O Tobitaka se anima e come. O Fudô sorri e corta pro estádio da semifinal. Mostra o Brasil e o Japão. Mostra o Ribic no hospital. Mostra o Brasil se preparando. Foca no Endo e no Ronígio. Tudo treme do nada. E um dirigível aparece em cima do estádio. As portas abrem, foca no Brasil e o Garfield sai de dentro do dirigível. O Hijikata fala por que a polícia não prendeu ele. O técnico diz que, segundo a polícia, eles nunca receberam as provas. Eles se perguntam como ele enganou a polícia. O Garfield pergunta se o Brasil está pronto. O Capanga diz o mesmo e eles dizem que sim. Ele pede para eles mostrar o porquê são chamados de o reino. O Carlos vê que eles não conseguiram escapar do Garfield. E o Hijikata diz que agora eles não podem vencer sem prejudicar a família dos jogadores do Brasil. Eles ficam tristes, e o Endo lembra que o Ribic disse que não importa o quanto dói para jogar, você não deve desistir.
Ele nota que o Hibiki sabia que isso ia acontecer. O Endo diz pra todos que eles vão ganhar esse jogo. O Tachimukai diz que as famílias deles vão ser prejudicadas, e o Endo diz que eles têm que ganhar pra tirar o Garfield do caminho do Brasil. Essa é uma luta entre eles e o Garfield, um covarde que quer usar o futebol pra guerra. O Goenji diz que o Endo está certo, e que eles não podem deixar alguém como ele conseguir o que quer. Todos sorriem como forma de concordar, e o Kido diz que eles vão ganhar. Não importa o que aconteça. Todos dizem sim. Elas vão levar o Hibiki pra cirurgia. Mostra que a cirurgia vai começar, e o jogo começa ao mesmo tempo que a cirurgia. O Endo diz pro Hibiki em pensamento que esse é o melhor caminho. O Ronijo diz que vai proteger todos. O juiz apita. Começa o Ronijo, rouba a bola e avança. O Carlos estranha. Foca no Garfield, e o banco com medo dele. O Endo vê que a expressão dele mudou, e o episódio acaba com o Garfield falando que esse é o verdadeiro futebol do reino, e que ele vai mostrar o que acontece com quem vai contra as ordens dele.